E aí pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não gravo coisa aqui pro canal. Tem hiato aí de tempo que eu não apareço. Eu acabei me enrolando com coisa da faculdade e do estágio e acabei esquecendo de gravar coisa pro canal. Mas eu confesso que foi um pouco de preguiça mesmo. E aproveitar que agora eu tô de férias da faculdade e queria tirar essa chance para gravar mais conteúdo, né? Porque tem bastante coisa que eu tenho em mente que eu gostaria de adicionar ao canal. E num primeiro momento, eu já posso adiantar que vai ser a resenha desse livro aqui, que é um livro que eu já li, dá para perceber aqui pelos post-its que tem. E esse é um livro, assim, que não tenho palavras para descrever ele, sabe? Ele é um livro muito bom que eu já li faz um tempo, e aí eu peguei ele para fazer uma releitura agora nas férias. E como ele é um livro que eu julgo que tem muito conteúdo para agregar, eu achei relevante fazer alguma coisa para o canal, porque eu tenho certeza que isso vai agregar para vocês também. E só que como eu sou preguiçoso e eu me conheço, eu vou gravar conteúdo de forma parcelada, porque isso aí vai combinar um pouco com a minha preguiça e com a questão da quantidade de conteúdo, porque se eu for gravar um vídeo inteiro só para explicar o livro inteiro de uma vez, não vai ter muita aderência, né? O pessoal vai acabar enjoando, o que é natural, né? Eu também não teria saco para ver um vídeo desse tamanho. Então, hoje eu vou começar pelo prefácio do livro, que cada capítulo, cada seção do livro é bem densa, então tem bastante conteúdo para possibilitar essa separação, né? Então, vamos lá, introduzindo o livro. O nome do livro é O Saber dos Antigos, o autor é o Giovanni Reale. É um livro de filosofia, meu preferido, meu tipo de livro preferido, né? Giovanni Reale é alguém de renome na área dele. E como o nome do livro já indica de antemão, ele vai tratar sobre conhecimentos da cultura filosófica que já são bem consolidados, assim. A proposta do livro, do autor, é fazer um diagnóstico geral da modernidade do nosso tempo atual. O livro não tem mais de 50 anos e ele busca fazer um diagnóstico dos males humanos da sociedade, males pessoais, assim, a um nível pessoal, espiritual, filosófico, e de forma alguma ele tenta exaurir o tema em sua totalidade, mas ele busca fazer essa análise de certa forma, com uma não tão superficial, fazer o diagnóstico e trazer um tratamento, né? Ele não fica só na análise. E de antemão, não, no prefácio, para explicar mais ou menos, né, ou como ele se baseou para fazer o diagnóstico da nossa sociedade atual, né, da sociedade humana, isso globalmente, né? Na verdade, mais para o Ocidente. Ele começa citando dois livros bem famosos, o 1984, do George Orwell, e o Admirável Mundo Novo, do Huxley. E os dois livros são distopias sobre o futuro que os seus respectivos autores escreveram em suas épocas para tentar prever como é que seria o futuro. E o ponto em comum nesses dois livros é que as duas distopias são mundos autoritários, né, que os seres humanos vivem, só que o 84 é um mundo autoritário que impõe a força pela violência e pelo medo, e o mundo do Admirável Mundo Novo é um mundo autoritário que controla as pessoas não pela força, mas pelo prazer e pela felicidade. Felicidade artificial, né? Ele controla as pessoas incentivando certos comportamentos através de prazer, de felicidade, através de remédio, de recompensa ali, e isso acaba condicionando a sociedade a seguir certos padrões. E o autor do livro diz que a gente vive num mundo hoje em dia que é mais parecido com um Admirável Mundo Novo do que em relação ao 84. Que a gente não tem uma violência tão explícita assim quanto o 84. A gente tem uma sociedade que é mais balizada por certos comportamentos. E são comportamentos que são recompensados e são incentivados. E esse excesso de planejamento, de centralização do comportamento humano da sociedade leva a uma sociedade, de certa forma, mecanizada
e utilitarista, que se pauta muito pela questão do que é útil e do que é produtivo. E isso acaba incorrendo numa sociedade materialista, porque vai se valorizar muito o que é material e o que é produtivo. E isso, aos poucos, uma sociedade hipermaterialista, isso vai depredando o que é metafísico, o que é além do material. E é aí que entra as questões espirituais, né? Esse esquecimento da área espiritual por causa da valorização do mundo material acaba fazendo com que o ser humano fique doente de maneira espiritual. E vocês já vão entender isso ao longo do vídeo, dos vários vídeos, né? O autor diz, então, que a nossa sociedade é mais parecida com o Admirável Mundo Novo, por esse excesso de mecanização de produtividade, de incentivar muitos comportamentos que geram produtividade, que são produtivos, e que acabam depredando esse âmbito espiritual que todo ser humano tem, toda a sociedade tem. E ele associa isso também com a corrente filosófica que foi muito exposta pelo Nietzsche, o filósofo Nietzsche, famoso, que seria a corrente do niilismo. Niilismo não é necessariamente quem segue o Nietzsche, ou quem compactua com as ideias do Nietzsche, mas é uma ideologia, né, grosso modo, que prega uma certa negação dos valores absolutos, né? Eu não vou entrar em muito detalhe a respeito disso para não estender mais o vídeo. Mas o Nietzsche, de forma profética, né, ao longo da vida dele, as obras dele, ele não sei até que ponto ele anuncia, até que ponto ele concorda com o que ele está falando, ou se ele está só anunciando, mas ele prevê muito na época dele que a história do futuro, em relação ao futuro dele e da sociedade como um todo, seguiria um padrão de negação dos valores absolutos e negação do que é metafísico, né? Que isso que significa a frase dele, Deus está morto. Que a sociedade como um todo matou Deus, e esse Deus não seria necessariamente o Deus religioso, mas seria toda a representação do que é metafísico, o que é além do material. E aí que entra as questões espirituais do ser humano, as questões emocionais também. Ou seja, tudo que não é material entra no reino metafísico. E aí o autor associa essa questão de niilismo junto com a questão da sociedade materialista, e aí a gente tem uma fórmula para o fracasso, para o desastre, que é o diagnóstico que ele faz em relação aos males, a raiz dos males do nosso mundo atual, contemporâneo. E, em outras palavras, sociedade materialista, negação de valores absolutos, a gente acaba tendo uma sociedade hiper-utilitarista, que esquece dessa esfera que todo ser humano tem, que é o campo espiritual. E aí a proposta dele, isso é só o prefácio, né? A proposta dele é resgatar os valores que eram pregados desde antigamente, principalmente pela filosofia clássica grega, que são os pais da filosofia. E aí ele vai trazer isso ao longo do livro, né? De forma bem detalhada, a gente vai acompanhar isso também, ponto por ponto. Mas ele dá uma prévia já do que ele quer dizer com esse resgate dos valores filosóficos, da sabedoria dos antigos, né? O saber dos antigos. E ele traz essa prévia com uma frase do Sêneca, que é um filósofo antigo da Grécia, da Roma, do Império Romano Antigo. Ele era estoico, né? Um dos expoentes do estoicismo. E o autor do livro traz uma frase do Sêneca que diz muito sobre como vai ser a ideia do livro. E a frase é extraída de uma carta do Sêneca, que diz o seguinte, grosso modo, ele cumprimenta sempre as pessoas a quem ele está escrevendo a carta, dizendo para eles cultivarem a filosofia, né? Tipo, o amor à sabedoria, a busca pelas virtudes, pelos valores metafísicos, né? Que transcende a questão material, porque se a pessoa estiver buscando esses valores, ela necessariamente vai estar bem. Mas por que ela vai estar bem? Porque, pelo contrário, se ela não cultivar esses valores, se ela esquecer disso, se ela esquecer da sabedoria, ela pode ser muito saudável, pode se cuidar, pode ser uma pessoa disciplinada, mas ela não vai estar bem. Ela vai ser uma pessoa saudável fisicamente, de corpo, mas ele até faz uma comparação. Ele diz que até um louco pode ser fisicamente saudável, mas se ele tiver com as ideias erradas, ele vai continuar sendo um louco. Se ele não tiver essa questão de espiritualidade,
Pode ser um saudável, mas um saudável louco. E isso é muito interessante, porque é bem nítido hoje em dia, acho que qualquer pessoa percebe, mesmo que não consiga identificar a raiz do problema, que isso é muito presente hoje em dia. Uma coisa que o Sêneca falou lá 2000 anos atrás, e é muito presente hoje em dia, que são pessoas muito saudáveis, né? A gente tem essa geração fitness. Eu mesmo adoro esporte, adoro treinar, alimentação. Só que essas pessoas, se não tiverem as ideias no lugar, se não cultivarem o que é belo, o que é verdadeiro, pensarem a respeito dessas questões mais profundas de filosofia, qual o sentido da vida, qual que é o propósito da minha vida, quem eu sou, o que que eu pretendo fazer, o que que é a coisa que eu mais dou valor, tipo, qual que é o meu valor máximo. Se essa pessoa não busca essas questões ou tem respostas para algumas dessas questões, ela vai ser uma pessoa perdida e desorientada. E desorientada no sentido literal da palavra, porque ela não vai saber para onde ir na vida. E isso gera uma série de consequências psicológicas negativas para a pessoa, que são as psicopatologias. E não precisa ser nenhum cientista, um pesquisador para ver isso na prática, né? Não é incomum, aliás, é muito comum a gente conhecer muita pessoa hoje em dia que tem problema, ansiedade, depressão, neurose, qualquer neurose, histeria. E isso, para quem é da área da psicologia, isso eu acho que já é ponto pacífico, que a raiz desses problemas são questões existenciais. A pessoa não sabe quem é, não sabe para onde vai, e isso gera uma angústia nela, porque o mundo ele é muito opressor no sentido de te oferecer muita coisa, ter muita coisa para você fazer, e se você não sabe o que você vai fazer, você fica perdido, você fica angustiado. É como se você estivesse numa floresta escura sem saber para onde você vai. Isso gera uma angústia natural, sabe? E a proposta do livro vai ser remediar esses problemas ou até prevenir esses problemas com o saber dos antigos. Então é isso que a gente vai explorar. Pelo prefácio dá para ver que é bem denso, né? Tem bastante ensinamento, assim, bastante reflexão. E é exatamente esse tipo de conteúdo que eu gosto de absorver para mim e, consequentemente, transmitir para as pessoas. Então, acho que aos poucos a gente vai conseguindo analisar esse livro e, com, com sorte, alguém consegue extrair alguma coisa boa dele.